Bom, boa noite. Terceira tentativa hoje. Estamos com problemas técnicos. Vamos ver se vai dar certo. Então, hoje eu espero estar com o meu convidado, que é o Marcos Cardoso. Ele vai entrar daqui a pouquinho. E vamos conversar um pouquinho hoje, só vai ser uns 20 minutos. Porque o Marcos, na verdade, ele vai estar comigo pelo menos uma vez por mês, tá? Então, o Marcos, ele mora já no Quebec há muito tempo, ele foi o aluno do Centro Quebec há muito tempo. Eu acho que faz 16 anos ou 18 anos que ele está no Quebec. E conversei com ele. Ele sempre foi uma pessoa que teve um bom olhar sobre a cultura, sobre como se adaptar na cultura. Ele também acompanhou várias pessoas que imigraram, né, tanto no Brasil como no Quebec. E quando ele voltava para visitar no Brasil, ele fazia palestra, né, quer dizer, o Centro Quebec fazia palestra com ele, com alunos ou com pessoas interessadas em imigrar, para ele falar da experiência dele e de também o que fazer, o que não fazer, certo? Então, e vamos conversar sobre isso. Quem não está na live, mas vai assistir depois, não tem problema, podem também escrever as perguntas que vocês têm, porque como o Marcos vai voltar com frequência, a gente vai poder responder as perguntas. Oi, Marcos, tudo bem? Agora eu consegui. Agora conseguimos. É assim mesmo. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Tem primeira vez para tudo. Tem. Eu ainda não sei fazer selfie. Eu ainda tenho que aprender. Ah, sim, tranquilo. Então, já apresentei você, já expliquei, né, que faz bastante tempo que você está no Quebec, faz 16, 18 anos? Quantos anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos esse ano. Agora. E então, eu já expliquei que você vai voltar com a gente, né, pelo menos uma vez por mês, que hoje a gente vai fazer uma live meio curta para falar de um assunto bem específico hoje, mas que vai ter vários assuntos. Então, hoje, sempre vamos tratar de termos culturais, né, Marcos? Exatamente. Cultura no Quebec, cultura no modo geral, cultura no trabalho, cultura na sociedade, política, qualquer coisa do gênero. E hoje vamos falar bem especificamente da relação do quebecois com o trabalho. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, é interessante, né? Porque há várias maneiras de você abordar o assunto. Uma delas é um pouco até uma questão socioeconômica, né? Por exemplo. Aqui, no Brasil, até uma coisa que eu converso muito com os meus amigos aqui e eu tento conscientizar eles de evitar de chamar o emprego aqui de subemprego, né? O subemprego para trabalhar no mercado, subemprego. Porque aqui não existe isso, né? Existe uma pessoa subempregada, é diferente. Já tá fazendo qual a diferença? Explica pra gente qual que é a diferença disso. A diferença disso é que a diferença salarial, né, ela é muito menor que aquela que existe no Brasil. Então, as pessoas que estão trabalhando ali no mercado, elas têm uma vida digna também, tem, às vezes, casa, carro, a pessoa trabalha, sei lá, resolve fazer carreira numa loja, começa como caixa e vira gerente. E sempre consegue, né? Às vezes tem pessoas que vivem e trabalham no mesmo bairro durante a vida deles toda, sabe? Por quê? Porque trabalham no mercado do coin, como a gente diz, né? O mercado no bairro, né? E que é de uma bandeira de grande empresa, mas, no entanto, é mantido por uma família, né? Família Rousseau, por exemplo. Então é isso, né? E as pessoas têm, assim, essa vida digna. Então, se alguém está fazendo aquele trabalho ali, e nunca é um subemprego, né? Outra coisa, por exemplo, pessoas que vão à universidade, a maior parte deles trabalha no verão justamente para custear a universidade. E pouco importa o tipo de curso e pouco importa também a família de onde eles vêm, né? Isso é uma coisa muito interessante. E sabe o que eles fazem? Por exemplo, vão trabalhar no McDonald's. Pode trabalhar numa loja, pode trabalhar como salva-vidas em piscinas públicas, podem trabalhar fazendo
chamam de gardienagem, né? Então, tipo, as crianças têm férias no verão e os pais precisam deixar as crianças com alguém. Então, o que eles fazem? Eles fazem um campo de férias urbano, digamos assim, campos de férias urbanos, que é um conceito bem interessante, né? Então, por exemplo, tem campo de férias urbano, mais assim voltado, por exemplo, para ciências ou para história, para visitar museus, para fazer esporte, né? O pai e a mãe escolhem, né, o que é que eles querem fazer. Então, essa questão do subemprego, ou dizer, por exemplo, assim, estão contratando gente para fazer trabalho hoje, porque finalmente a crise, né, de mão de obra aqui chegou, atingiu finalmente toda e qualquer mão de obra. O negócio está sério. O Marcos está falando finalmente, né, Marcos? Porque Marcos, ele me conhece quase desde o início do Centro Quebec, né? O Centro Quebec tem 17 anos, eu acho, 18 anos, para indo para isso. E desde o início do Centro Quebec, que o Quebec está falando que vai ter uma crise de falta de mão de obra. E todo ano os aspirantes, imigrantes, assim, brasileiros, falavam: mas isso é enganação, porque não chega, não chega. Mas em alguns setores já tinha chegado há muitos tempos atrás, mas agora chegou em todos. Agora não tem mais escapatória. Agora bateu e bateu geral. Então é uma crise que a gente viu começar nos postos mais especializados e foi descendo, 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 até atingir finalmente a mão de obra, digamos assim, não especializada, mas é uma mão de obra que é óbvio que é necessária, né? Que faz movimentar uma boa parte da economia. Todos os setores, porque eu lembro que eu vi que o McDonald's fechou lá na região de Rouyn-Noranda, eu acho, algumas regiões mais longe, assim, mais Éloigné, a gente fala do interior, né? Em português, mas são cidades mais longe das grandes cidades, vamos dizer, e fecharam o McDonald's porque não tinha mão de obra. Exatamente. Eu vi um cara, foi no jornal, na Rádio Canadá, uns 2 meses atrás, e o cara foi buscar uma equipe inteira, eu não sei se foi no Senegal, ou se foi no Congo, e é interessante porque eles não mostraram a bandeira, né, mas era McDonald's também. Você via as cores do uniforme do pessoal passando atrás, você via que era McDonald's. O cara trouxe uma equipe foram buscar mão de obra especializada, vamos dizer, né? Mão de obra que tinha vontade, que queria trabalhar, porque senão ia fechar. Isso? Exatamente. Ele não tinha mais. Ele trabalha lá e a equipe toda dele ele trouxe de fora. Inteirinho. Então eles chegaram com visto de trabalho para trabalhar no McDonald's. Exatamente. Olha só a oportunidade. Por incrível que pareça, eu não sei qual... tem alguns países, inclusive, que já têm acordo com o Canadá que facilita o visto deles, né? Então, o pessoal que faz o trabalho sazonal, por exemplo, que vem aqui para cá no comecinho da primavera, ou meados da primavera, passa todo o verão e fica até meados do outono, né, trabalhando. Sim. Então, eles trabalham na plantação, na colheita, né? E faz movimentar uma boa parte da economia também. Só especificando, que o verão é tipo de junho a setembro, né? Exato. Né? Exatamente. Nesse período eles estão aqui. E a gente viu como o trabalho deles começou a tomar mais importância. Por quê? Porque cada vez mais o visto deles ficava cada vez mais largo, um pouco maior. Agora, cada vez mais a gente vê eles chegando mais cedo, partindo mais tarde. Eles já têm conta em banco aqui, eles já aprenderam a falar o francês, eles vêm para cá um bom período aqui e começaram no campo, né? E agora, assim, por exemplo, tem muitos serviços que eles estão fazendo já no meio urbano, né? Então, por exemplo, empresas que fazem contrato com a prefeitura, fazer manutenção por exemplo, de praças, né? Tá pegando realmente empresas que estão trazendo pessoal de fora. A maior parte deles vem da Nicarágua, de Honduras, do México, países que já têm um acordo prévio, né, com o Canadá para facilitar justamente essa mão de obra que sempre foi necessária, agora está se expandindo cada vez mais. Sim, mas essa mão de obra tem muito a ver com a agricultura, né, que é coisa de temporada também. Mas se não for agricultura, vamos pensar assim,
é bem interessante pensar no conceito do subemprego. O que quer dizer subemprego na mente de um brasileiro? E o que quer dizer subemprego na mente de um quebequense? Eu vou fazer uma cápsula histórica aqui. Você lembra? Eu já falei disso nas aulas, né? O colonizador que chegou no Quebec, né? Os primeiros brancos, né? Porque já tinha índios que moravam lá, mas os primeiros brancos que chegaram lá, né? Brancos, os primeiros colonizador, né? Mas acontece que eram brancos, eram os franceses e depois os ingleses, tá? Então, chegaram e eles, para sobreviver, tiveram que trabalhar bastante, assim, para construir uma casa, para deixar a terra própria para a agricultura, para construir uma lareira, para não congelar no inverno, para cortar lenha, para poder fazer fogo no inverno, e para plantar alguma coisa e colher alguma coisa para não morrer de fome no inverno. Então, assim, uma pessoa trabalhadora é uma pessoa que sobrevive, que sobrevivia na época. Então, era bastante importante. Então, uma pessoa que trabalha bastante é respeitável, né? Tanto faz o que ela faz. Ela trabalha, então, ela sobrevive. Então, depois, quando chegaram as esposas, então ela podia casar e podia ter uma esposa porque ia ter como sustentar essa família. Então, isso foi a base da cultura do povo, do povão na época, e isso ficou na cultura, no pensamento das pessoas. Então, por isso que você falou, trabalhar em qualquer coisa, desde que esteja trabalhando e ganhando a vida e que tenha uma vida digna. Exatamente o que você falou, exatamente isso, na cabeça de um quebequense. Agora, o que é um subemprego? Todo trabalho aqui. Né? E é interessante, né, porque existem pessoas que optam por isso, por levar uma vida um pouco mais simples, claro que com certeza com certas limitações, mas ainda assim, porque as pessoas vivem, né, moram, se alimentam, se vestem, se transportam, né, no entanto fazem uma vida um pouco mais simples, só isso. Né? Acho que é interessante também que o pessoal fala assim, nós temos um reflexo de estudar muito, né, no Brasil. Por quê? Por causa da falta justamente de emprego. Então, mesmo você com diploma universitário, já tem problema para você colocar no mercado. Aqui, como não existe essa diferença salarial, justamente, muitas vezes você se pergunta muito, e afinal de contas, eu ganho um pouco mais, eu vou pagar um pouco mais de imposto, vou ter certas responsabilidades que eu também não quero ter. Então, muita gente aqui faz o quê? Faz uma formação técnica e vai trabalhar com o que eles bem entenderem. Não quero ser um médico, não quero ser um advogado, eu quero ser um mestre consultor. É isso que eu gosto. Eu gosto de ferramenta. Então, as pessoas se dedicam a isso e têm um salário, a culpa do mesmo jeito, e vão para a Flórida, a República Dominicana, para o México, passear com suas famílias no verão, entendeu? Como todo mundo. Né? E outra coisa que é interessante, se você for olhar assim, nos bairros, a gente mora assim, o padrão das casas, ele não é muito, sabe, muito diferente, sabe? Não vai assim de cabaninha de favela a ter mansão de milionário. Não tem essa diferença. Assim. Exato. E mesmo as casas das pessoas, digamos assim, mais abastadas, a maior parte delas estão em meios onde as outras casas são menores. Às vezes tem realmente gente que tem mais casas grandes, assim, sabe? Mas está todo mundo ali, não existe um bolsão, assim, sabe, né, de riqueza e de pobreza. E eu gosto de dizer sempre assim, pessoal, uma vez eu fui numa oficina mecânica aqui, e como precisava de arrumar uma coisa muito rápida, fui no Canadian Tire, uma loja muito conhecida aqui, eu gosto. Mas o pessoal diz assim, olha, a oficina mecânica é melhor se procurar uma que fica, conheço mecânico, coisa e tal. Era rápido, vou lá. Por quê? Porque dizia assim, o pessoal do Canadian Tire não ganha bem como mecânico. Tá, beleza, né? Por isso que, bom, cada um. Fui lá. E aí o cara tá preenchendo meu formulário, aí eu dei o endereço, o cara olhou assim para mim, meu vizinho. Ah, é?
Cara, sim. Ele diz assim, sim, se você mora do lado da passagem de pedestre, eu falei, sim, sou eu. Eu assim, então, eu tenho o seu vizinho atrás e eu moro na frente do seu vizinho. Ah, legal. Pô, a casa do cara, joia. Fui vendo lá. Eu passava a volta e meia ali, né? Passeando ali, dar umas voltas pelo bairro ali, eu sabia qual era a casa. Falei, olha só, ele mora aqui. Então, o mecânico do Canadian Dentário, que fez uma formação técnica, tem contador, tem gente que trabalha em restaurante, tem garçom, que trabalha na função pública, todo mundo morando no mesmo lugar. Sim. Né? Então, é bem interessante. Então, o que é essa noção de subemprego na cabeça de um brasileiro? Pô? O que ele pensa quando ele pensa assim, é um subemprego, não vou me submeter a um subemprego? Porque eu hoje já entendo, mas eu demorei para entender, né? Para quem não sabe, eu sou quebequense, tá? E eu morei no Brasil muito tempo, agora 15 anos no total que eu já morei no Brasil, mas eu demorei para entender qual era o problema do subemprego, qual é o problema assim de classe social, por que não pode um não quer falar com o outro? Não fazia sentido isso para mim. Exato, mas é coisa da nossa cultura, né? Infelizmente. Tem o bom, tem o ruim, né? E também subemprego também, as pessoas podem ter várias interpretações, né? Mas a minha, pelo menos o que eu vejo, o que eu constato, assim, que as pessoas chamam geralmente realmente esses empregos que são mal remunerados, são muitas vezes emprego que não é o emprego formal, por exemplo, né? A gente tem que dizer, né? Nós temos uma classe, por exemplo, de pessoas que trabalham ainda em residências, em casas, né? Empregadas domésticas que ainda batalham, né? Recentemente adquiriram direitos, né? E essas pessoas normalmente são postas justamente mais para baixo, assim, sabe, na sociedade. Por quê? Porque ganham pouco, não conseguiram avançar. Mas por quê? Porque lhes foi negado várias coisas. Bom, a gente não vai entrar no caso. Então, o que provoca é que essa diferença salarial enorme, né, que provoca que a pessoa acaba, né, passando um pouco à margem da sociedade. É isso que acontece. E aqui... Mas realmente o dinheiro, Marcos, realmente é diferente de salário ou tem muito a ver também com o fato que você passa de uma classe social a outra? Porque tem uma linha que define assim, sabe? No Brasil a gente tem essas linhas. Forma a gente tem. Falando do Brasil, na cabeça do brasileiro, assim, quando ele fala, não vou me submeter ao subemprego. Por quê? Porque não quer ganhar menos ou porque não quer ser humilhado? É muito complexa essa questão. Não vamos entrar nessa questão, que ela é muito complexa, mas por vários motivos, realmente. Eu diria assim, existe a questão do orgulho, existe a questão, né? A gente sabe como o pessoal é tratado no Brasil, né? As pessoas que trabalham nessas condições, muitas vezes, né? Com seus direitos negados, né? As pessoas não são valorizadas pelo trabalho que elas fazem. O fato é esse. E aqui, essas pessoas são valorizadas, elas são respeitadas, porque todo mundo entende que existe a necessidade deles. Né? A um tal ponto, por exemplo, veja, existe uma tal necessidade que hoje estão buscando gente fora. Né? Eu digo para as pessoas também aqui, hoje é difícil você entrar em um comércio, você pode conversar com outras pessoas. Nas próximas lives que você fizer, pergunte para as pessoas, né, os seus convidados, né, se nas lojas, se eles veem nas lojas, ou no comércio onde eles vão, na entrada, se eles veem placas de contrata-se. Olha, eu sou capaz, acho que, não digo jurar, porque eu não faço esse tipo de coisa, mas de afirmar realmente que 8 entre 10 comércios daqui do meu bairro estão contratando. E às vezes é engraçado, porque se chega assim em alguns comércios, como o Canadian Tire aqui pertinho, a lista é grande. Então tem gerente, subgerente, chefe de setor, vendedor, repositor, caixa,
estão contratando Então, tudo. mas você, inclusive, você já trabalhou, eu lembro que você já trabalhou no trabalho de temporada, no verão, é, Sim, com o agricultor você vendia, era morango, cidra, o que que era mesmo? não, era uma cidreria, fazem cidra, né? Aqui eu e a Ana, quando a gente decidiu comprar nossa casa, a gente tinha uma parte do dinheiro, mas a gente pensou assim, tem que pagar as taxas, tem que pagar o notário, né? Aí pensamos assim, ó, vamos trabalhar no verão, alguns meses, para arrumar uma grana para botar ali, a gente faz o custeio de sécurité, né, que eles chamam, né, a almofada de segurança, para a gente ter e tudo vai se passar bem. Beleza. Eu fui conversar com um chefe de cozinha ali no Cosmos, que é um restaurante, um amigo num dia, para perguntar se ele me contratava ali, serviço temporário, né? Na hora o cara me estendeu um avental, pode começar agora. Eu falei, não, pô, amanhã. Agora não. Voltei no dia Mas e seguinte. como que foi? Como que as pessoas te tratavam? Então, porque o brasileiro tem medo de não ganhar um salário bom fazendo um subemprego, mas também de não ser tratado bem, não ser respeitado. Como que você foi tratado? Bem, bem como todo mundo que estava ali. E a cozinha era mista, tinha muito imigrante, com certeza, mas tinha muito quebecois para trabalhar também. Estavam lá trabalhando porque eram estudantes, estão no CEGEP, estão na universidade, estão fazendo um curso de medicina. Cara, curso de medicina, você acha que o camarada não vai trabalhar no verão? Vai, sim, senhor. Vai. Vai, vai trabalhar no McDonald's, vai trabalhar na cozinha do Cosmos. É isso que o pessoal faz. Tem uma amiga minha que é engraçado, que você pega o currículo dela, que tem duas coisas. Bom, três agora. Garçonete, advogada, agora é a advogada proprietária. Ela trabalha por conta. Detalhe, o pai dela é médico, médico ganha bem. Aqui. A madrasta dela é médica, especialista, cirurgiã cardíaca, me parece. A mãe dela é da saúde também, e ela e os irmãos, todos eles trabalharam, enquanto fizeram a universidade. Trabalhava de garçonete no verão. Ela trabalhou de garçonete, ela preferia, eu dava mais tempo para ela no dia, né, para estudar, coisa e tal, e de noite ela dizia assim, em vez de ir para academia, eu ia para o restaurante. É, e também da gorjeta, é interessante. Eu já fui garçonete bastante anos também. É um trabalho bom. Você tem desconto na comida também, né? Então, quando você é estudante, você gosta de ter desconto na comida, porque a maioria dos estudantes no Quebec não moram mais com os pais. Eles moram em apartamento com outras pessoas e pagam as contas. Então, você já tem um desconto. E realmente, tem outra coisa. Os pais dessa pessoa que você conhece, com certeza eles queriam que os filhos trabalhassem para aprender o valor do trabalho, o valor do suor e o valor do dinheiro. Porque como é importante ser trabalhador, ganhar sua vida, sustentar sua família, tem que ensinar isso aos outros filhos. Então a Sim, gente gosta disso. isso é uma coisa da cultura daqui, né? As pessoas já É, entrarem muito cedo assim, em contato com as suas responsabilidades, eu diria assim. Desde cedo eles são já condicionados, já, tipo, ó, a realidade da vida é essa, né? De boa, né? E a gente vê assim que é todo mundo trabalhando nesse modo, né? É normal. Claro que não vamos botar uma criança de 10 anos para trabalhar, porque não, é a partir de 16 anos que pode trabalhar. não pode trabalhar. Trabalhar assim, meio período só, né? É claro, é limitado, coisa e tal, todas as condições, uma Sim, série de condições. tem que continuar Mas estudando, né? é exatamente. Porque é Mas interessante que isso legal, oferece. olha, Uhum. é bem interessante. Claro que a gente vai tocar nesse assunto de novo, né? Porque faz muito parte da cultura. Mas hoje eu Com perguntei certeza. para o Marcos, sobre o que você quer falar primeiro? Daí, foi você que falou, né? Eu quero falar sobre a relação do Quebecois com o trabalho. Mas o Marcos, assim, ele, né? O Marcos ajudou bastante pessoas, acolheu bastante pessoas que estavam chegando no Quebec, bastante brasileiros que estavam chegando no Quebec, É. acompanhou eles, mostrou coisas para eles, tudo. Então, por isso o Marcos, ele tem muita experiência e viu muita coisa, viu muitas pessoas, viu muitas atitude, personalidade, o que deu, se deu bem ou não. Então, eu acho que ele é uma pessoa super legal para conversar sobre tudo isso. Tem um olhar crítico também, né? Consegue se desligar emocionalmente das coisas para
analisar, né, o brasileiro, analisar o quebequense, analisar os dois, como que fica tudo. Então, eu convidei ele e aceitou a vir uma vez por mês, pelo menos, conversar de alguma coisa. Hoje foi meio curtinho, mas outra hora a gente faz. Também é bom ter umas curtinhas, que quando faço live sobre experiência de imigração é muito longa. E outra hora você fala da tua experiência de imigração também, né? Vou contar várias histórias aqui, que vocês não vão acreditar. História sobre política, história sobre a vida. Muita coisa. A história do dia que o bombeiro foi chamado para tirar o gato e o policial de cima da árvore. Ótimo. Mas, muito obrigado, Marcos. Eu estou super feliz que a gente vai estar fazendo live junto, porque eu sei que o que você vai trazer vai ser muito rico para as pessoas e também, para quem não sabe, o Marcos é meu mano, é meu irmão de coração. Então, a gente vai poder ser até mais papo, vai ser super legal. A gente é frère et sœur, né? Sim. Muito legal. Antes de ele sair do Brasil... Se o pessoal aí tiver alguma curiosidade a respeito de algum aspecto cultural que queiram discutir também, sugiro, né? Política, a vida artística. Isso, escreve lá, mesmo que vocês vejam essa live depois da live mesmo, né? Escreve lá sobre o que vocês gostariam que a gente falasse. A gente quer, assim, tirar dúvidas sobre aspectos culturais da vida, do dia a dia no Quebec, ou também da integração, né? Da integração tanto no mercado de trabalho, na sociedade, tudo isso, né? Faz parte da cultura. É isso aí. Vamos abordar tudo. Beijão, um abraço, obrigada. Essa é a primeira de muitas. Tchau, todo mundo. Vai ser mais rápido agora. Aprendi. Assim, é normal. Então, abraço. Escreva o comentário de vocês, escrevem lá se vocês também têm histórias para contar sobre isso, ou o que vocês acham disso, subemprego. Existe, não existe na cabeça de vocês? Vocês topariam chegar de graça para imigrar no Canadá com visto de trabalho trabalhando no McDonald's? De graça, porque você não tem que pagar praticamente nada. Eu tenho que pesquisar, eu não sei de fato, mas eu acho que com visto de trabalho a pessoa tem que pagar $500 só. Alguma coisa assim. É bem pouco. Tem empresas que estão pagando o processo para trazer brasileiros para cá, inclusive. Eles pagam todo o processo do visto de trabalho para trabalhar na Leclerc, por exemplo, para trabalhar na fábrica de biscoito. Tem empresa que paga a passagem também. Eu já soube de empresa que deu $3.000 para mobiliar a casa também. Gente, não tem que pagar, você não tem que trazer muito dinheiro, não tem que ter economizado $70.000 para provar que você vai se sustentar. Você chega pronto, você trabalha. O McDonald's tá valendo muito, viu? Pensa no assunto. Mas a gente tá falando de McDonald's, né? Assim, só porque, tipo, na cabeça do brasileiro é uma das piores coisas, né? Mas tem um montão de emprego, não tem só isso. Tem muita coisa. Mas é um emprego fácil de pegar, né? Qualquer um faz isso, flipar hambúrguer. Eu já flipei hambúrguer, é fácil, gente. Ainda eu tenho que contar para você depois o salto que eu fiz do Cosmos, justamente do restaurante do Cosmos, para Cidre, que foi mais interessante ainda. Beleza, conta pra gente depois. Então, isso é a primeira de outras. Vamos continuar numa outra. Um beijão, gente. Beijo. Tchau. Tchau.